Então, essa é a primeira sessão do Jung Explica, que vai ser um podcast de psicologia analítica. E para as primeiras edições, capítulos, eu decidi começar com a leitura de trechos selecionados e os comentários do seminário de Jung sobre Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, que no prólogo ele mostra que Jung tinha vários seminários desde 1923 e vários seminários desses foram publicados no Brasil, 3 na verdade, mas o seminário de Visões de uma americana e o seminário Zaratustra não foram publicados ainda em português. Então a gente está lendo a versão em inglês, traduzindo simultaneamente, com os comentários do meu amigo Ronald Carvalho. Se apresente aí, Ronald. Professor Ronald Carvalho, professor de filosofia, interessadíssimo em Nietzsche, em Jung. E tem também seu canal no YouTube, seu perfil no Instagram. Eu vou deixar na descrição aí para quem quiser acompanhar suas aulas, seus conteúdos. Então a gente estava lendo aqui o prefácio do livro, coisa que pouca gente faz, e eu achei que não seria nem interessante gravar esse prefácio, mas Ronald me disse que seria interessante. Porque a história é interessante porque quando foi em 1934, eles acabaram seminários, o tema anterior, e todo mundo queria discutir a vida de Nietzsche, e Assim Falou Zaratustra, né? Então a vida de Nietzsche ele foi tema de várias rodinhas de fofoca da época de Jung, que era seminário de Jung, eram reuniões de Freud, né? Então a galerinha de Freud se reunia também para falar da vida de Nietzsche, porque Nietzsche acabou enlouquecendo e morrendo no asilo. Então muita gente se perguntou o que foi que da obra de Nietzsche foi fruto da lucidez, fruto da loucura, qual é o limite, a genialidade dele, será que tem algum parentesco com a loucura, né? Sempre tem esses tipos de questionamentos. Mas há uma linha tênue entre a genialidade e a loucura. Eu estava pensando antes de vir para cá hoje com a questão da loucura. Primeiro que a loucura é uma coisa histórica, né, cultural. A loucura é algo relativo, porque é preciso que haja uma definição do que é normal para dizer o que é loucura, e Foucault fez um livro só sobre isso, a história da loucura. Mas, atacando o que você trouxe, a loucura tem a ver com a genialidade no momento em que o gênio é aquele que Nietzsche chamou de aleijado às avessas, sem discutir o juízo de valor do termo, né, aleijado, mas foi assim que eu li na minha tradução, que é o avesso do deficiente, é aquele que é super eficiente em uma coisa só. Então, no próprio Zaratustra, ele fala que quando ele olha para certos tipos de seres humanos, ele vê uma grande orelha, uma grande boca, um grande nariz, que é uma antecipação do que Jung disse, né, conceitualizou na psicologia dele como super desenvolvimento ou hipertrofia de uma função superior. Você desenvolve demais uma função psíquica, então tem gente que a vida é ouvir, né? Ou tem gente que a vida é cheirar, tem gente que é sommelier, então a vida deles é ficar provando. Então você vai ver o sommelier claro, sommelier é de vinho, mas você vai ver um provador de café. Não sei se você já viu esse espetáculo. O cidadão pega um café super grosso, sem açúcar, numa concha, e chupa e cospe imediatamente, e naquela hora ele diz que o café tem 35, 40 defeitos. Né? E minha pergunta era só: me diga, enumere os defeitos aí, esses 35, um por um. Mas enfim, é um cidadão que devotou uma grande parte da sua vida e da sua energia psíquica em desenvolver o paladar. E aí você tem na neurologia uma coisa chamada homúnculo cerebral, neurológico, que mostra qual área do cérebro é ocupada por certos órgãos do corpo. Então, se você for ver uma imagem do homúnculo cerebral, você vai ver exatamente o aleijado às avessas de Nietzsche, porque no cérebro, uma das maiores partes, uma das partes que consome mais espaço e desenvolvimento são as mãos, no cérebro humano. Então, uma grande parte do cérebro é dedicada ao movimento das mãos.
O movimento das mãos é um movimento bastante fino e especializado que faz com que a gente faça um ato bastante ordinário, que é de enfiar a chave dentro de uma fechadura, né? Ser uma coisa típica de todo dia, todo mundo consegue fazer. Mas tente dar qualquer outro animal a chave para enfiar numa fechadura para ver se ele consegue. Então, a gente dá muito espaço para o cérebro desenvolver os movimentos das nossas mãos. Então o pianista vai ter as suas mãos nesse homúnculo cerebral muito maiores, né? Muito mais área cerebral dedicada à mão e por aí vai. Mas você vai ter... me perdi agora no exemplo que eu ia dar, mas dependendo do que você se especializou, então tem aquela figura que vai dar um circo, então o que ele faz é o equilíbrio, então ele vai refinar a capacidade dele de se equilibrar em cima de um monociclo, né? Eu me lembrei agora, se você for num religioso hindu que faz yoga há muitos anos e sabe controlar todos os músculos do abdômen de uma forma que ele consegue respirar, que o abdômen dele parece uma onda do mar, não sei se você já viu esse fenômeno. Mas ele desenvolve uma percepção sensorial da musculatura abdominal sem igual. Então, a loucura, né, voltando aí dessa digressão, está aparentada a genialidade porque no momento em que a pessoa sacrifica um monte de funções necessárias a viver em coletividade para desenvolver exclusivamente uma coisa só, ela vai ficar perto da loucura, como Malbataán, naquele livro fantástico, O Homem que Calculava, disse que os grandes calculistas do mundo eram, na maioria dos casos, completamente ignorantes de todo o demais, né? Você vai ver aquele filme famoso com Tom Cruise e, se eu não me engano, Dustin Hoffman, chama Rain Man, que um cara autista, super inteligente, e sabia contar coisas assim, caiu um bocado de palito de fósforo no chão e ele contou imediatamente e tal. Então, sempre que tem um cidadão extremamente desenvolvido numa área da psique, é comum que ele tenha outras áreas da psique bem subdesenvolvidas em relação ao restante dos seus colegas. Agora, se esse é o processo que define a genialidade, se a genialidade se traduz num processo de hipertrofia de uma função em detrimento de outras, é interessante observar também que a humanidade não seria nada sem pessoas que tivessem desenvolvido isso, porque o que os gênios, com as suas aproximações da loucura, trouxeram para a humanidade, estabeleceram marcos que são indeléveis, ou seja, a contribuição é muito grande, é muito positiva. Com certeza. Então, enfim, Nietzsche dizia que, do jeito dele, né, do estilo dele, que Jung chama de diabólico, ou uma palavra que eu não consigo uma tradução exata, ele diz que, por exemplo, algumas populações inteiras só se justificam pelo surgimento de um ou dois gênios que empurraram a carroça aí do conhecimento para frente, né? Mas eles pagam um preço enorme para poder entregar para a humanidade uma coisa. Exatamente. Né? Mas fica aquela sensação de ter produzido algo e deixado um legado, né? E um referencial a partir do qual toda a humanidade pode se apoiar para alcançar. Sim. E isso me leva, por exemplo, a ver como é cruel a história de muitos pais que tentam fazer dos seus filhos, desde criança, porque cada vez mais a idade fica mais tenra, um gênio de alguma coisa. Então você vai ver naqueles shows de calouros de crianças, tem um programa de TV que mostra um bocado de mães, se chama Dance Moms, as mães com suas crianças dançarinas, e você vê como são neuróticas as mães, como elas tentam se realizar num sucesso dos filhos, e como você acaba jogando fora toda a infância e diversão e desenvolvimento normal que a criança deve ter,
para se tornar um gênio de alguma forma. Então, obviamente, se uma pessoa desde a idade mais precoce desenvolve uma grande habilidade para algo do tipo, todo o entorno dele que faz com que essa criança seja estimulada a demonstrar essas habilidades e desenvolver essas habilidades cada vez mais, dá esse reforço positivo para que a criança vire esse gênio. Por exemplo, jogadores de xadrez, né? Tem um jogador de xadrez famoso dos Estados Unidos chamado Bob Fischer, que foi quem destronou a supremacia dos russos no xadrez no mundo, mas acabou, depois que se tornou campeão mundial e tinha vários pensamentos conspiratórios, achou que estava sendo perseguido e se desiludiu do xadrez e dizia que o xadrez de alto nível era apenas uma tarefa mecânica de decorar posições e simplesmente parou de jogar. Foi morar, teve problemas políticos, né, burocráticos, e foi morar na Islândia sozinho por muitos anos. E a imagem que o mundo teve dele, a última imagem que ele teve, foi aquele fenótipo clássico do maluco com a barba enorme por fazer e com aquele discurso repetitivo. Então, voltando aqui para o nosso livro, Jung advertiu que a linguagem e a psique de Nietzsche eram muito difíceis de serem acessados, portanto, fazer um seminário sobre Nietzsche e sobre Zaratustra era algo que se assemelhava a uma escalada difícil, né? E os seus alunos do seminário não perderam a motivação e ficaram felizes ao saber que Jung ia atacar a tarefa. Esse seminário durou de 34 a 39 e foi interrompido antes do fim, quer dizer, ele tem 1.600 páginas, imagine se ele não fosse interrompido. Ele foi interrompido por causa da guerra. Então, esse prefácio diz também que uma das coisas típicas do seminário era a gravação das discussões e das leituras do livro. Então eles tinham uma secretária profissional que tomavam notas, né? E quando o Ronald me falou na semana passada de taquigrafia, eu não tinha noção de que taquigrafia era uma ciência milenar e tinha símbolos próprios para poder registrar o discurso de quem estava dando uma aula ou fazendo uma palestra, ao mesmo tempo em que você fala, né? Eu não tinha ideia, não fazia ideia disso. Eu nunca tive a curiosidade de saber como era possível que se registrasse uma palestra ou um discurso, um seminário em tempo real, porque é impossível. E aí eu fui pesquisar na internet e descobri que eles usam símbolos em tempo real e que isso já existia desde a época do Senado Romano. Então os discursos de Sêneca e de Cícero foram escritos por causa dessa tecnologia, né, por causa dessa arte que é a taquigrafia ou a estenografia. E ainda hoje no Congresso Nacional existem estenógrafos profissionais para fazer isso daí. Então eles tinham uma secretária que tomava notas e depois essas notas eram editadas por Mary Foote, que também estava tomando as próprias notas. Então isso aí era traduzido em texto e disponibilizado para todos os participantes e outras pessoas que eram associadas à Sociedade de Psicologia Analítica. Mas cada volume trazia uma advertência que dizia que aquele volume era para uso exclusivo dos membros do seminário. Então eles não deveriam emprestar nem fazer cópia sem a permissão de Jung, né? Isso fica claro que é o objetivo. O Jung que estava no seminário era diferente do Jung que estava no livro. O Jung no seminário dava opiniões pessoais num clima um pouco
menos formal, mais informal, que ele, como o grande cuidado que ele tinha com a obra dele, com a imagem dele, não permitia que aquilo ali fosse divulgado levianamente. Então, uma das razões importantes também para esse tipo de restrição é porque Jung não havia editado as notas. Então, geralmente, Jung editava tudo que ele publicava no nome dele. E, pelo que se diz aqui, ele apenas deu uma passada de página rápida, mas para corrigir um erro de um nome que a pessoa não tinha percebido direito, alguma coisa do tipo. Mas nada que fosse digno de publicar. Então, apesar dessa proibição explícita, fizeram cópias, e várias cópias desse tipo começaram a aparecer em várias cidades do mundo, né? Então, o que hoje a gente vê como fenômeno na internet, que aquilo que é proibido ou apagado está sempre vivo na internet, valia, na época de Jung, para um material que estava impresso no papel, porque era muito valioso para muitas pessoas e muita gente não aguentava e vazava mesmo, tinha que compartilhar aquilo. E eles, os institutos de Jung, depois que foram estabelecidos, né, então o boca a boca dizia que aquilo ali era muito especial, aqueles momentos ali com Jung, então aquilo despertava muito interesse. Então, para aqueles que nunca tiveram um desses seminários, essas cópias davam a oportunidade de se, me perdeu a palavra aqui, familiarizar, né? Eu vou ter uns engasgos aqui porque eu estou lendo direto do inglês. Então dava a oportunidade dele se familiarizar com o professor Jung, né? Com a persona de professor, né? Como ele era como professor, e pelo que eu já li desse seminário, ele era um ótimo professor, né? Quem já leu Jung e pode achar seus livros difíceis, talvez não conheça essa faceta de professor, que eu recomendo ler os seminários para poder entender. Então, nessas ocasiões, ele falava com bastante informalidade e abordando questões e observações feitas por várias pessoas que eram muito inteligentes e tinham muito conhecimento da natureza humana, mas não se preocupava se essa discussão fazia uma digressão do caminho dela e adentrava aí outros assuntos de política, economia, contemporânea e por aí vai. Então, em 1957, Jung deu a permissão para ser publicado esse seminário, e em 1984, o seminário sobre análise de sonhos, que Jung analisa os sonhos, uma série de sonhos de um paciente dele, foi editada por William Maguire, e inaugurou um projeto de publicar a maioria das notas dos seminários de Jung. Então, a recomendação de Jung para esse seminário do Zaratustra não foi surpresa nenhuma para quem o conhecia. Já nos seus trabalhos mais iniciais, Jung já havia discutido Nietzsche algumas vezes, e muitos dos seus conhecidos associados já deveriam ter ouvido ele atestar a importância do filósofo alemão em toda a sua época, né, o espírito da época. Nietzsche foi aquele que antecipou todo o espírito da época, né? Ele se definiu como um filósofo póstumo, como um escritor póstumo, alguém que só ia ser entendido após a morte, e realmente foi o que aconteceu. Ele antecipou muita da problemática da sua época. É interessante observar, Paulo, dentro de uma perspectiva simbólica, que há momentos na história que são antecedidos, ou melhor, que antecedem o que a filosofia acabará expondo através de longos discursos e argumentos. Então, se olharmos, por exemplo, para a poesia grega, lá nas suas origens, com Homero e Hesíodo, nós veremos
um conhecimento que condensa, por ser poético, por ser simbólico, muito do que a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles irá desdobrar em termos discursivo-argumentativos. Do mesmo modo, Nietzsche, com a sua forma peculiar de escrever, cheio de imagens, cheio de muita poesia, com simbolismos dos mais profundos e variados, ele acaba condensando muito o que a filosofia posterior a ele irá desdobrar. Por isso, talvez que ele tivesse dito isso. De certo modo, ele intuiu um pouco essa realidade que iria se instaurar na filosofia, porque ele estava enxergando uma coisa que até então não era visto por nenhum outro filósofo. E mais tarde, os filósofos comprovaram o quão Nietzsche estava certo, porque talvez a maioria dos filósofos seguiu a linha do pensamento nietzschiano, ou seja, desdobrou em termos discursivo-argumentativos o que o Nietzsche havia exposto de forma condensada através de simbolismos, imagens e o próprio máximas, né? de máximo, exatamente. E o próprio Zaratustra é talvez o seu emblema maior, porque o livro Assim Falou Zaratustra é pura imagem, é muito simbolismo. A gente vai ver aí Jung considerar mais à frente sobre a forma do livro, né? Tudo é uma coisa que é muito esclarecedora. Você lê Jung, estudar esse pessoal, porque ele não deixa pedra sobre pedra. Ele interpreta tudo, palavra por palavra, e é muito esclarecedor para quem gosta de Nietzsche e já leu as obras de Nietzsche. Então, Jung, em Memórias e Reflexões, ele fala, né, que a faculdade de medicina deixava ele muito ocupado e ele tinha pouco tempo para estudar, então ele estudava Kant nos domingos, lia Eduard von Hartmann, que é famoso por um livro chamado Psicologia do Inconsciente, ou Filosofia do Inconsciente. Jung depois fez um livro chamado Psicologia do Inconsciente. E Nietzsche estava no programa dele por um tempo, ele disse, mas ele hesitava em iniciar porque ele sentia que estava insuficientemente preparado. Então essa reação diante dos escritos de Nietzsche não é incomum. Muitos grandes aí, Freud, entre outros, tinham declarações semelhantes em relação a Nietzsche, que leu tarde, ou leu cedo, ou não estava preparado. O Nietzsche inverte a sua cabeça, o que você pensa, tem um efeito forte sobre... Então, é muito difícil ver uma pessoa que leu Nietzsche e não tem essa sensação de que Nietzsche meio que deu um nó na sua cabeça e fez você mudar um pouquinho a forma como você enxergava o mundo. E o que era discutido nessa época, em termos adversos, mas, segundo Jung fala, pelos alegados competentes estudantes de filosofia, era a hostilidade que o Nietzsche despertava nos rankings, nos maiores instâncias aí da filosofia, e a autoridade suprema nesse caso era Jacob Burckhardt, que fazia vários comentários críticos de Nietzsche, porque eles se conheciam, né? Eles eram contemporâneos. Então, tudo isso aumentou o apetite de Jung sobre Nietzsche, e ele foi, vamos dizer assim, segurado, atrasado, limitado de alguma forma, por um medo secreto de que ele talvez pudesse gostar de Nietzsche. Então, quer dizer, trocando em miúdos, Nietzsche tinha uma fama ruim, muita gente odiava Nietzsche, e ele meio que se identificava com isso, né? Bom, se esse cara despertou o desprezo dessa galera, eu devo gostar dele. Uma coisa do tipo, que inclusive uma das reações típicas que Nietzsche provoca nas pessoas, que é olhar para o seu lado moralmente condenável com um olhar um pouquinho mais condescendente, né? Aceitar um pouco mais o seu lado mal, né, da história. Ele foi ler Considerações Extemporâneas, depois leu Zaratustra,
que para ele foi como se fosse o Fausto de Goethe. Foi uma enorme experiência para Jung. E ficou o sentimento de que ele estava num território bastante perigoso e que ele retrocedeu um pouco para seus estudos empíricos na medicina e na psicologia. Então, depois que se formou, Jung foi para o hospital Burgosli de Zurique, eu não sei pronunciar isso, me perdoem quem sabe, mas estou dando uma pedrada aí. Então ele foi ser residente de psiquiatria e lá se encontrou com Freud, enfim. E se surpreendeu como, por exemplo, Freud, que foi uma figura que leu muita coisa, não tinha lido Nietzsche, né? O próprio Freud, ele menciona na obra dele que ele não leu Nietzsche para não ser influenciado. Então Nietzsche tinha esse poder sobre as pessoas. No momento que você lesse ele, você não seria mais o mesmo. E Freud confessou que preferiu não ler para não ser influenciado em suas teorias. Então, isso plantou na cabeça do jovem Jung uma semente de suspeita que depois cresceu numa convicção. Então, a ênfase pesada que Freud colocou em sua psicologia, sua psicanálise, então sua ênfase no Eros e seu negligenciamento de uma certa vontade de poder poderia ser melhor declarado como Freud versus Nietzsche do que Freud versus Adler, que é algo que é uma comparação que Jung faz o tempo inteiro, né? Já que a psicologia de Freud ela está dando conta o tempo inteiro do instinto sexual como primário em relação a quase tudo, e Freud, o Adler, quase o tempo inteiro está falando do instinto do desejo de poder. Então, depois de sua ruptura com Freud em 1913, e depois disso Jung se isolou, né, num processo que quem lê Jung conhece o que é que aconteceu. Ele entrou numa depressão e num período de produção simbólica que foi condensada aí no Livro Vermelho, e atualmente está sendo lançado, né, já foi lançado no Brasil os Livros Negros, né, que são mais materiais pessoais de Jung, que eu vou deixar minha opinião pessoal aqui, que é uma ênfase um pouco mal direcionada das traduções, de tentar capturar uma intenção aí meio que pessoal da vida de Jung, um interesse pelo lado pessoal e pelas reflexões pessoais de Jung, quando um seminário dessa qualidade que a gente está abordando aqui não está traduzido em português, né? Mas nesse período onde Jung produziu o material que veio depois do seu Livro Vermelho e os Livros Negros, ele começou a ler mais Nietzsche. Então começou a ler Além do Bem e do Mal, Gaia Ciência, Genealogia da Moral e, claro, Zaratustra. Então o caso de Nietzsche foi ilustrado. O caso de Nietzsche ilustrou seu próprio crescimento e entendimento de suas crenças mais básicas terem raízes na personalidade, e mostrou que dá para descobrir muita coisa da personalidade de um autor pelos seus escritos. Então, em tipos psicológicos, ele reconheceu Nietzsche como um grande intuitivo introvertido, né? Foi o tipo que ele assinalou para Nietzsche, com uma função pensamento bastante desenvolvida, mas com a séria fragilidade, né, das funções inferiores, sensação e sentimento. Em contraste com o intelectualístico Bergson, Jung escreveu: Nietzsche fez um uso muito maior da sua função intuição e se livrou do corpo e do intelecto
ao formatar suas ideias filosóficas. Então, se alguém pode falar de um método intuitivo, Zaratustra foi o melhor exemplo disso, e ao mesmo tempo uma ilustração vívida de como o problema pode ser atacado de uma forma não intelectual e ainda assim filosófica. Ô Paulo, esclareça aí. Porque, como essa história do Nietzsche ter ojeriza aos prazeres carnais, porque no filme, no livro, né, de Irving Yalom... Eu não sei nada sobre isso. Não? De Nietzsche não ter prazer, a ojeriza aos prazeres carnais. Pois é, mas isso é exposto no filme e no livro de Irving Yalom. Mas é um livro de ficção, né? Mas... Quando Nietzsche chorou é uma fantasia de o que seria se Nietzsche fizesse terapia com Breuer, se eu não me engano. Que era o cara que foi o cara primeiro da psicanálise. Mas se eu não me engano, há nesse livro, eu não me lembro se só no... Tem um outro filme produzido pelo... Bressan, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do cineasta que fez Quando Nietzsche chorou... Dias de Nietzsche em Turim. Isso aí eu não sei. Bom, essa coisa de... Não é ojeriza ao prazer carnal, mas o que Jung fala quando você é um intuitivo muito desenvolvido é que você desenvolve bastante a intuição, retirando a energia da função oposta, que é a sua função inferior, que é a sensação. Então, o lado carnal, o lado físico, o lado material estava pouco desenvolvido em Nietzsche, porque ele vivia com a cabeça nas estrelas, né? Como a boa parte dos profetas e filósofos que tem essa mesma função psíquica, essa mesma configuração aí. Então, claro que ele vai dar preferência à filosofia do que à vida prática. E isso vai se traduzir em questões, por exemplo, Jung fala num trecho lá dos livros dele, que alguém que conhecia Nietzsche comentava como ele ia numa festa e ele ia pro piano, ele sentava no piano e começava a tocar o piano. Ele tocava sem parar até sangrar os dedos, né? Como Nietzsche mostrava o quanto ele queria a aprovação dos outros. Você vai para uma festa e começa a tocar piano, você está querendo a aprovação dos outros. Era a única forma que ele tinha de se conectar com os outros. Jung diz isso? Uhum. Então, você não vai fazer como qualquer pessoa normal faz numa festa, bater papo, conhecer, paquerar ou sei lá o quê. Ele ia tocar piano. Então ele se isolava psicologicamente do restante e fazia o que ele sabia fazer, que era tocar piano. A única coisa que ele podia contribuir numa festa era tocar piano. Mas fazia de uma forma... Sabe aquela coisa que você mesmo me falou do intuitivo que bebe e fica pelado e tira a roupa? Uhum. Então, eu não lido direito com minha função sensação, com minha função do momento, do corpo, dos prazeres. Mas aí quando minha consciência rebaixa, eu tomo umas, Nietzsche na certa tomava umas, e aí a pessoa fica loucão. E vai lá e pega no piano e bota para quebrar no piano. Para mostrar que sabe tocar, para de alguma forma se conectar com o outro, mas de uma forma bastante peculiar, né? Mas com aquele bigodão numa festa ele não ia pegar ninguém, era melhor ele... Naquela época o bigodão pegava muita gente. O bigodão a moda é cíclica, Hoje o bigodão também está valendo alguma coisa, apesar de que eu resolvi retirar. Mas enfim, então Schopenhauer e Kant, outros dois grandes filósofos que influenciaram Jung, segundo Jung, foram ambos tipos pensamento, né? A função que vem forte em Nietzsche em seus escritos mais aforísticos. Mais aforísticos, como se o aforisma fosse uma oposição à linguagem do Zaratustra, né? Porque o aforismo em Nietzsche eu não considero grandes exemplos da função pensamento. Função pensamento, eu acho que os melhores exemplos são nos escritos dissertativos. Então, Genealogia da Moral tem 3 dissertações. É um dos únicos livros de Nietzsche onde ele escreve por dissertação. A maioria dos outros livros são aforismas, mesmo que você chame de aforisma um texto que tem 5, 6, 7 parágrafos.
Mas você tem capítulos do livro de Nietzsche só de aforismas curtos, que é o estilo mais clássico do termo, né? Então é uma frase ou um período longo que condensa uma ideia que você tem que ficar uns bons minutos ali matutando, que também, segundo Nietzsche, é uma das coisas típicas dos escritos dele, que é ruminar sobre algo, né? Ele usa essa palavra. Então, a palavra de ordem aqui é que Nietzsche tinha uma função pensamento muito desenvolvida, mas a função principal dele era a intuição. Então, mas aqui, né, em Kant e Schopenhauer, os interesses do filósofo são mais psicológicos do que metafísicos. E aquele que constantemente estava em busca de uma visão de mundo que poderia guiar e enriquecer a vida. E não, como no caso de Schopenhauer, simplesmente trazer inevitabilidade e frustração. Então, na verdade, eu devo ter interpretado errado essa frase, esse período longo, mas o que eu acho que ele quer dizer aqui é que a filosofia de Nietzsche, pelo menos, era mais psicológica do que metafísica, né? Era mais voltada para um guia de como viver e enriquecer sua vida, do que, como no caso de Schopenhauer, trazer aquele tom de inevitabilidade do sofrimento e frustração. Mas ainda assim Jung veio a dizer que ninguém ilustra melhor do que Nietzsche a necessidade de não encarar o filósofo por sua filosofia, de não julgar o filósofo pelo que ou o psicólogo pelo que ele diz e escreve, mas examinar suas palavras e o contexto e a qualidade de sua vida, como ele viveu sua vida. Essa é a observação de Jung, né? Muito boa. A contribuição que Jung traz na verdade, até nisso ele era nietzschiano. Porque Nietzsche, em Genealogia da Moral, ele falou o artista, o filósofo, ele é apenas um útero. Ele é uma barriga, prende uma obra. Você deve desculpar a pessoa do filósofo e levar em conta só a sua obra. Esqueça o pessoal. A pessoa do filósofo, do psicólogo, é um ser humano, como qualquer outro. Se você olhar uma filosofia, uma bela filosofia, um belo sistema de pensamento, belos conceitos, belas ideias, e achar que isso se traduz numa bela pessoa, você está completamente enganado. Aquela pessoa, aí Nietzsche vai dizer o seguinte: se Homero fosse um Aquiles, ele jamais teria produzido a Ilíada. Isso Deleuze vai chamar de personagem conceitual. Você leu o que é a filosofia e sabe. Quer dizer, se Nietzsche fosse um Zaratustra, ele jamais teria produzido Zaratustra. Então Zaratustra para Deleuze era o personagem conceitual de Nietzsche. Quer dizer, era aquilo que ele aspirava a ser, mas nunca foi. Então, a gente alcança altitudes lindas e além, porque a gente está lá no baixo, na lama, na pobreza espiritual ou física ou qualquer outra, que faz com que a gente aspire a algo melhor. Mas a nossa obra não é um exemplo fiel de quem somos, né? E Jung, como psicólogo, achou importante considerar tudo, o todo, e não só a obra, né, para julgar uma personalidade. Então, segue uma citação aqui de Jung falando disso, né? Nós devemos olhar muito criticamente na vida daquele que ensinou aquela filosofia do sim. Né, eu acho que esse texto eu até te mandei por e-mail. Parágrafo 276 de Garciência. Agora já tem até um marco. Parágrafo 276. Mas eu te mandei esse parágrafo aqui, que é do livro de Nietzsche. Ah, tá. Certo? Não, eu tô falando de Nietzsche. Então, não, que é do livro de Jung, não é do livro de Nietzsche. Né, eu te mandei esse parágrafo. Então ele diz assim: nós devemos olhar de forma crítica para a vida que ensinou uma filosofia do sim, que é a filosofia de Nietzsche, né? A filosofia do não é o que ele chama de o cristianismo, né? Que ele chama de moral do escravo, né? Não
dê vazão a seu instinto do corpo, ao sexo, à agressividade, né? Porque você é um escravo, você só pode ser humilde e ser paciente, né? Então, quando segue a citação, quando a gente escrutina, quando a gente investiga a vida de Nietzsche com essa perspectiva, nós temos que admitir que Nietzsche viveu além do instinto, né? Apesar da filosofia dele ter sido sim ao instinto, mas ele viveu além ou aquém do instinto, de uma forma que é nas alturas de uma sublimidade heróica, alturas que ele poderia manter apenas com a ajuda de uma dieta meticulosa, um clima cuidadosamente selecionado e muitos auxílios para dormir, quer dizer, drogas para dormir. Então essa era a vida de Nietzsche, né? Porque ele tinha dores de cabeça sérias e terríveis, e o tratamento dele era viver em climas selecionados que faziam ele se sentir melhor e com a dieta bastante rigorosa. Então em Et Homo, Nietzsche vai falar como é a filosofia dele, né? Bom, minha filosofia é a filosofia da vida, da dieta, o que comeu, o que não comeu, o que fazer, né? Porque na verdade é apenas o que ele viveu, o que ele precisou fazer para viver bem. Até que a tensão despedaçasse o seu cérebro. Então ele viveu nessa altura do pensamento até que a tensão fizesse ele não aguentar mais, despedaçasse, ele enlouquecesse. Então, seu ódio... O que é essa tensão? O fato de ele estar nas alturas, como ele fala, isso, alturas das 6.000 pés além do tempo e do, sim, do homem. Porque eram os lugares onde ele estava, era essas alturas, né? Os lugares físicos. A tensão seria você tentar viver além do seu instinto. Nietzsche era um cara que era solitário, ele não tinha mulher, ele não tinha filho, ele não tinha família, ele não se identificava com nenhum dos seus semelhantes, ele estava intelectualmente muito acima dos outros, ele criticava todo mundo, picava o pau em todo mundo, ele era melhor que todo mundo, ninguém prestava. Então, quer dizer, ele era um cara que vivia na altitude da filosofia, da idealização, mas na prática ele não tinha vida concreta, ele não tinha. Então, quando ele escreve, por exemplo, O Nascimento da Tragédia, ele vai louvar justamente o que não era a vida dele, que é o dionisíaco, a festa, a música, a dança. Quando ele escreve Zaratustra, eu só poderia acreditar num Deus que soubesse dançar. Ele está falando justamente do que ele não é, né? Então é isso que Jung está falando aqui. Então, essa tensão de ser um aleijado às avessas, de ser um homem extremamente filosófico e psicológico e muito pouco carnal, um dia rompeu a integridade do seu eu e ele ficou louco. Então, o seu ódio ao ser humano, ao animal que vivia por instinto, foi muito grande. Né? Então, ao mesmo tempo que em Zaratustra ele falava que o ser humano desprezou o animal e por isso estava ficando deprimente como cristão, que despreza o corpo, ao mesmo tempo ele dizia, por exemplo, que as outras pessoas fediam psicologicamente porque não tinham conhecimento, nem conseguiam chegar a essas alturas psicológicas e intelectuais, né? Então, ele era a mesma pessoa que criticava o que o cristianismo fez com o homem, de afastá-lo do instinto, mas ao mesmo tempo era o exemplo vivo daquilo que ele criticava quando ele dizia que o seu compatriota e o seu próximo fedia. Por quê? Porque era burro, porque era inculto, porque não tinha sabedoria, porque não tinha condição de estabelecer um diálogo com ele mesmo, e por aí vai, com Nietzsche. Explora um pouco aí, na sua análise, a ideia de que um filósofo, um psicólogo, um intelectual
só poderia escrever aquilo que ele não vive ou aquilo que ele não é efetivamente? Como é a dinâmica psicológica que leva a isso? Bom, para Jung, isso é o retrato disso, é o que Jung chama de função transcendente. Então veja, você é um cara que resolve viver só o espírito e não a matéria, não o corpo. Você resolve viver, vou usar uma expressão sua do seu Instagram, no eterno e nunca no agora, no perecível, no mutável, na corrupção, né? O eterno é o incorrupto, é o imutável, é o supremo. Então a sua função transcendente é algo dentro de você que tenta te individuar, te transformar em alguém que viva de uma forma mais completa e não mais perfeita. Ela tenta fazer uma ponte entre esse estado altamente idealizado e um estado um pouquinho menos idealizado, mas um pouco mais equilibrado. E essa ponte é conseguida através de símbolos. Então, a única forma que Nietzsche teria de se aproximar de uma vida um pouco mais mundana, mais satisfatória fisicamente, no coletivo, na comunhão com outros, era fazendo uma mescla, um caminho do meio com sua função mais desenvolvida, que era na ideia do super-homem. Então, se ele conseguisse idealizar, né, eu vou ser além do homem, um super-homem, se eu deixar de ser alguém tão mental, cerebral ou intelectual e tentar ser um pouco mais dionisíaco. Então eu vou estar me transcendendo, vou estar além de mim. Então você pega o seu ideal que você coloca lá em cima e joga para uma coisa mais mundana, vamos dizer assim. Você faz uma coisa que satisfaz os dois lados. Você completa-se você compensa o que lhe falta através, no caso de uma escrita. Eu estou me reportando especificamente à produção filosófica. Sim. Então, o que o filósofo interiormente não é, ele compensa na escrita. Então, Nietzsche era pouco sensação, ou seja, não conseguia viver o que gostaria, ou agora, ou deveria viver o momento, ou seja, as experiências. Ele ficava pensando no eterno retorno, né? Imagine o mais infinito do que isso, o eterno retorno. Mas o eterno retorno foi justamente a mais alta filosofia que ele criou para falar do momento. Porque o momento dele era uma merda, era um cara solitário que vivia em pensões com uma pensão, né, alimentícia da universidade, que ele se licenciou por doença, e com dores de cabeça de lascar, sem uma coisa para dar um pouco de prazer para ele. Então, qual foi a filosofia que ele criou a respeito disso? Bom, se o mundo é finito em espaço e a energia gira sobre si mesmo, vai haver todas as variações possíveis dos universos vão existir e vão acabar se repetindo. Então esse momento que eu estou vivendo miserável, ele vai se repetir eternamente. Então qual é a única coisa que eu posso fazer para que esse momento perca essa qualidade tão ruim? Aceitar, amar, dizer um sim a esse momento. Então a filosofia dele, por caminhos tortuosos do além, da física, trouxe ele para o que ele precisava viver, que era o momento. Ele precisava viver o momento. Ele precisava tomar umas. Ele precisava sair, conversar, bater papo. Ele precisava conversar com uma mulher, cantar uma mulher, transar com a mulher. Ele precisava dessas coisas desesperadamente e não sabia como fazer, porque estava muito aquém do que ele sentava para conversar com uma pessoa e a pessoa era ignorante e ele ficava enojado com aquela pessoa. Aí ele descarregou tudo que não viveu na sua filosofia, porque é uma celebração, é uma exaltação ao dionisíaco. A vida. Que ele não vivia. Então isso daí... É o que Jung diz naquele trecho que você me mandou. E isso é o que o inconsciente tenta fazer a pessoa fazer uma ponte para poder meio que descarregar um pouco essa tensão. Mas ele a vida inteira ficou apenas no simbólico, no filosófico, e não descarregou a tensão nunca. E aquilo ali despedaçou a psique dele, ele ficou louco. Despedaçou, ou seja, duas
forças se contrapondo, ele não conseguiu o justo meio, digamos. Sim, exatamente. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso podcast. Na verdade, o primeiro episódio em que a gente discute aí o prefácio dos Seminários de Jung sobre Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. A princípio, a ideia é fazer esse comentário sobre todo o livro. Não sei se será possível, porque é um livro muito grande. Eu tenho uma experiência com um grupo de estudo lendo o livro integralmente, livro bem menor que esse, pelo menos 1/3 desse tamanho, que a gente já tem mais de um ano aí e não terminou. Mas a depender da recepção, da necessidade ou da preferência das pessoas de ouvirem esse comentário, principalmente que não existe uma versão em português desse livro, a gente vai continuar. Mas pode também fazer episódios aí do podcast sobre vários temas, sempre sobre a luz da psicologia, sob a luz, né, da psicologia analítica. Então, fiquem à vontade para sugerir temas, discussões relevantes, trechos da obra de Jung que seriam interessantes fazer uma cobertura. A gente vai tentar sempre trazer esse comentário aí e, se possível, ter convidados para poder auxiliar nas informações necessárias. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Não deixem de interagir e sugerir aí, fazer críticas ao nosso formato. Um abraço.